Olá, caro estudante, tudo bem com você? Como você já sabe, eu sou a professora Patrícia. Estou aqui para falar da nossa atividade MAPA. A atividade MAPA é o nosso material de avaliação prática de aprendizagem e para a nossa disciplina de Administração de Recursos Humanos, a proposta é trabalhar o quê? Práticas inovadoras em RH. Então você tem acesso a um texto de apoio em que a gente vai conhecer aqui um pouquinho sobre algumas práticas que são caracterizadas como inovadoras na administração de recursos humanos, um vídeo de apoio que é um vídeo bem curtinho, mas bem legal, que é importante que você assista, e a partir desses dois materiais, junto com todos os conteúdos da nossa disciplina, livro didático, as discussões que nós vamos fazer nas nossas aulas ao vivo, você vai desenvolver a sua atividade. Então essa atividade, ela tem aqui 4 etapas. A primeira etapa você vai fazer o quê? Você vai escolher uma organização a ser estudada. Então pode ser a empresa que você trabalha ou qualquer outra organização. O que é importante para a gente em relação a essa organização que você venha escolher? Que você tenha condições de avaliar algumas das práticas de gestão de pessoas que são desenvolvidas dentro dessa organização, lá no seu dia a dia, né, conforme as suas operações vão acontecer. Essa é a etapa 1. A etapa 2, a gente precisa que você apresente para a gente a organização de forma geral. Então, o que você precisa falar sobre o ramo de atividade, o negócio que essa empresa, essa organização desenvolve, o tempo de vida, a quantidade de pessoas que trabalha ali dentro, estimado, né? Às vezes eu não tenho esse número exato, não tem problema. Olha, você vai explicar, por exemplo, uma empresa no ramo de serviços, ela está no mercado há 10 anos, tem aproximadamente 20 pessoas que trabalham nessa estrutura. O importante aqui pra gente é que a gente tenha uma noção dessa empresa, dessa organização que você escolheu, a partir dessa descrição que você vai fazer. Um ponto importante nessa etapa é que você não precisa identificar essa organização, se você não quiser. Você pode, inclusive, trabalhar com um nome fictício, se for melhor para você, se você achar que você fica mais confortável em trabalhar dessa forma. Fechamos, então, a etapa 1 e a etapa 2. A etapa 3 é a etapa que você vai escolher 2 práticas de gestão de pessoas que acontecem dentro dessa organização. Mas que práticas são essas, professora? Recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, treinamento, desenvolvimento de pessoas, programas de gestão de qualidade de vida, que são aqueles processos de gestão de pessoas que nós estudamos durante a disciplina, que estão descritos de maneira sucinta lá no final da nossa primeira unidade de estudo e desdobrados nas demais unidades. Então são os processos de gestão de pessoas que são essas práticas. Então você vai escolher 2 que acontecem dentro dessa organização estudada. Professora, mas a empresa que eu escolhi é uma empresa mais informal, ela não tem um departamento de RH, ela não tem um profissional específico da área que cuida das atividades. Não tem problema. Lembre-se, toda empresa precisa contratar, precisa avaliar, precisa treinar as pessoas que trabalham dentro dela, independente de ela ter um órgão de RH ou não dentro da sua estrutura. Então eu quero que você olhe para aquilo que acontece, o que a gente entende aqui como práticas, aquilo que acontece em termos de gestão de pessoas dentro da empresa estudada, ok? Dessa forma a gente fecha a terceira etapa da nossa atividade. A quarta etapa, você vai analisar essas 2 práticas que você escolheu e vai propor ao menos uma ação inovadora para cada uma delas, visando, é claro, o alcance de resultados mais otimizados e principalmente a valorização do talento dessas pessoas. Então vamos supor que você escolheu recrutamento e seleção. Na empresa escolhida, o recrutamento realizado é somente o recrutamento externo. E na seleção, a única técnica que é realizada é a entrevista. Ok, identifiquei e agora eu vou analisar. Você vai analisar de que forma? Conforme os conteúdos que você estudou. O recrutamento externo, ele sozinho, isso é suficiente para aquele tipo de negócio, para aquele tamanho de organização? Essa prática, essa técnica, esse tipo de recrutamento, ele traz os resultados, ou então ele traz realmente aquilo que a empresa ou que a organização espera? Mesma coisa a seleção.
fazer somente a entrevista é algo que é suficiente, você vai analisar isso de acordo com o contexto que você descreveu e com os conteúdos que você estudou. Aqui a gente vai propor uma ação inovadora, afinal de contas é o que vai direcionar toda a nossa disciplina. Então, se eu pensei em recrutamento e seleção, descrevi a forma que ela é realizada, como que ele poderia fazer diferente? Por exemplo, recrutamento, ele cola cartazes na frente da empresa. Se ele for para as redes sociais ou se ele desenvolver uma técnica diferenciada para captar essas pessoas, poderia ser entendida como uma inovação. Mesma forma, o processo seletivo, as entrevistas são entrevistas pessoais, em que eu vou lá e converso com o gestor. Como que eu posso inovar isso? De repente, fazer uma apresentação do currículo por meio de um vídeo, por exemplo, encaminhar para um número específico da empresa? Então é isso que a gente vai pensar. Então, dei 2 exemplos aqui, mas é claro, a gente tem uma série de processos ou de práticas de gestão de pessoas que você pode encontrar e com certeza você vai trazer para essa atividade. Isso é a sua atividade mapa. 4 etapas que vão desde um processo, começam num processo exploratório, em que você vai encontrar uma organização, depois você vai descrever de maneira bem geral essa organização para a gente, depois você vai identificar 2 práticas de gestão de pessoas e na 4ª etapa você vai analisar e propor ações inovadoras em cima dessas práticas. Não é difícil, mas é bem importante, é uma atividade em que você vai ter a oportunidade de imergir um pouco mais nas atividades, no conteúdo da sua disciplina e com certeza você vai conseguir testar um pouquinho mais na prática essa questão que envolve a gestão de pessoas nas organizações. Na dúvida, você sabe que é bem importante você manter um canal de comunicação com o seu mediador bem ativo e nas aulas ao vivo a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre essas práticas, tá bom? Até lá!